Bom dia, pessoal, tudo bem? Realmente muito bonita a casa nova. Seu mini currículo. Ah, tá bom. Apresentar. Boa. Valeu, Zé. Bom, gente, prazer. Sou Gustavo Araújo, cofundador do Distrito. Tá? Distrito é um hub de inovação que há 3 anos se especializou em fazer inteligência artificial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, aproveito que eu estou me apresentando também, né, para dizer, estou aqui para me conectar com vocês. Então, o Fred já me mandou um bom dia aí. Esse aqui é o meu WhatsApp pessoal, não é um agente de IA, tá? Então, quem quiser depois entrar em contato ou visitar os nossos laboratórios lá de inteligência artificial, fica à vontade. Gente, queria agradecer, né, o convite aqui da Sindus Pharma, do Andrés, que daqui a pouco está aqui, eu vou passar a palavra. E vamos falar um pouquinho sobre agentes de IA. Tá? A gente está, né, fazendo um trabalho, e aí deixa eu só fazer uma atualização, e estamos ali na esquina da Rebouças com os Estados Unidos. Então, o distrito tem um prédio ali, que é um hub de desenvolvimento de inteligência artificial, tá? E vocês estão todos convidados para conhecer, e de lá a gente hoje desenvolve tecnologia que a gente aplica no mundo todo, tá? Hoje a gente é parte do Grupo F-Câmara, né? Somos aí 1.700 colaboradores, tá? Expandindo também globalmente, com escritório em UK, Portugal, e levando essa tecnologia para fora, tá? Então, lá, né, são hoje 80 startups, tá, que estão desenvolvendo produtos, né, de IA, e além das startups, está lá também a Associação Brasileira de IA, estão, né, as Big Techs, Microsoft, AWS, Oracle, IBM, né, estão áreas de inteligência artificial de empresas, né, fundos de investimento. Então, tem bastante gente olhando para esse mercado, tá, de inteligência artificial. E a gente entendeu em quase 3 anos, fazendo exclusivamente inteligência artificial, né, que esse negócio está mais com cara de reskilling, né, do que de substituição, vamos dizer assim. Né? A gente continua vendo que cada vez mais esse negócio ele é powered by people mesmo, mas acelerado por IA. Eu vou contar aqui alguns casos, inclusive um dos maiores casos de implementação, né, da própria AWS no Brasil, que é no Grupo Elfa, um grupo de distribuição de materiais médicos, em que vocês vão ver que o mindset era de, será que eu preciso de 200 vendedores? Né? E depois da IA, eles estão até contratando mais vendedor. Né? Então, quando você começa a fazer inteligência artificial, em muitos casos, você muda o mindset de eficiência, vamos dizer assim, de restrição, de fazer com menos, para um mindset de crescimento. Falar, não, eu quero fazer muito mais com o time que eu tenho hoje. Tá? Então, a gente está vendo, na realidade, poucos casos de substituição de pessoas por IA. A maioria dos casos é de empoderamento das pessoas e de crescimento de receita com IA, sem demitir ninguém. Tá? Então, por que a gente, há 3 anos atrás, resolveu dar um all-in, né, como se fala no cassino, né, apostar todas as fichas nessa tecnologia? Porque a gente entendeu, e isso está sendo demonstrado a cada dia, que a gente está se deparando com a tecnologia mais poderosa que o ser humano já criou. Tá? Então, aqui você tem as décadas, né? E o impacto no PIB global, que chega ali até 18%, dessas tecnologias que foram sendo criadas ao longo das décadas, né, no crescimento do mundo, ou seja, no faturamento das empresas, dos países. Né? E a gente está aqui nessa janela, que a gente vai falar já um pouquinho mais em detalhe. Né? Fala, André, tudo bem, não? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Nessa janela aqui, que é de 2025 a 2030, a gente está prestes a ter o maior impacto que essas tecnologias vão ter no faturamento das empresas, né, no faturamento dos países. E inteligência artificial é a maior delas. Né? Então, é algo realmente muito disruptivo. Então, se a gente achou, né, que a internet foi disruptiva para as empresas, né, que o mobile foi disruptivo para as empresas, a inteligência artificial, a previsão é que ela seja muito mais do que essas outras plataformas. Tá? E a verdade é que ela já faz praticamente tudo melhor que nós, né, seres humanos, em relação a sentidos. Então, o que esse gráfico mostra?
Quando tem aquela flechinha ali que é o 0, é o benchmark humano. Quando uma linha colorida ultrapassa esse benchmark, quer dizer que a IA, desde aquele momento, né, então, por exemplo, você vê que a maioria das linhas cruzam ali o benchmark humano aqui em 2015 para frente, a IA já faz aquilo melhor do que a gente. Então, vamos pegar ali, por exemplo, o primeiro que é o verdinho de cima ali, Reading Comprehension, ou seja, a IA ela compreende melhor a leitura do que o ser humano. Então, se eu der um contrato para um advogado humano e der um contrato para uma IA ler, treinada em conteúdo jurídico, é bem provável que essa IA compreenda melhor o que está lá do que o humano. Então, tem ali Image Recognition, é o segundo. Se eu tenho hoje câmeras de segurança numa indústria, e com pessoas olhando situações de risco, ou seja, pessoas que não deveriam acessar determinado local, ou que não deveriam fazer determinado comportamento, ou que deveriam estar usando EPI. Se eu tenho um humano olhando essa televisão, e uma IA, a IA vai reconhecer mais padrões de risco, com mais velocidade, e por aí vai. Então, a IA, ela vê melhor que a gente, ela lê melhor que a gente, ela escuta melhor que a gente, tá? Então, ela já está performando isso, melhor do que os humanos. Mas legal, e aí, como que a gente transforma essas capacidades da IA de enxergar, de escutar, de falar, em resultado para as empresas? Porque é muito bonito, a gente está vendo cada vez mais lá no YouTube, vídeos gerados por IA, influencers que são IAs. Então, mas como que você traduz isso em resultado para o teu negócio? E aí, o grande breakthrough, ou seja, a grande barreira que foi vencida recentemente para que isso aconteça, é a inteligência artificial acessar os seus dados e os sistemas das empresas. Porque enquanto o ChatGPT estiver desconectado, você estiver fazendo prompt nele lá, mas ele não estiver acessando o teu SharePoint, ele não estiver acessando o seu CRM, ele não estiver acessando o teu SAP, as tuas planilhas, o uso é limitado. Então, o que aconteceu esse ano? A integração, e isso daqui é de fato um print aqui do ChatGPT, nas contas mais avançadas, você consegue clicar lá. Então, vocês usam muito o Viva, como CRM. O HubSpot é a mesma coisa, só que de outra empresa, de outra marca, é um CRM. Então, imagina você poder clicar ali, e simplesmente fazer qualquer pergunta para o teu CRM, fazer qualquer prompt para o teu CRM. Ou você poder clicar aqui e fazer qualquer pergunta para a tua agenda, para o teu calendário do Outlook. Então, isso agora é uma realidade. E é isso que tem traduzido o resultado para as empresas. Porque a partir do momento que a IA acessa os sistemas que você também acessa, aí sim a gente tem ROI. Então, até o ano passado, era muito difícil você gerar ROI com IA nas empresas, porque as coisas estavam desconectadas. Isso muda a partir desse ano. Inclusive, tem uma experiência que eu encorajo vocês, se vocês quiserem sentir, porque nada maior do que uma experiência pessoal. Então, aliás, uma pergunta rápida. Quem aqui usa Copilot e GPT no dia a dia? 100%. Quem aqui tem algum projeto de IA em produção? O que significa em produção? Alguma IA que foi implementada já, seja internamente na empresa ou para médicos. Legal, mais ou menos 40% aí. Então, vocês já estão, obviamente, sentindo os benefícios, que esse vai ser um caminho próspero de implementar a IA e a produtividade que isso traz. Quem quiser ter uma experiência pessoal, eu recomendo entrar em 11AI, 11.ai, e vocês vão poder falar com o calendário de vocês. Então, vocês vão poder falar com os e-mails, com o calendário. Quem tem Gmail vai conectar muito facilmente. Você vai pôr a tua senha do Gmail e essa IA, que é a 11, ela vai acessar o teu calendário. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, o meu calendário do Gmail conectado na 11. Então, assim, a experiência que vocês deveriam ter é parecida com essa aqui. Vamos ver um videozinho bem rápido, Hi, 11. Good morning, Jay. When's my first meeting?
It's in 5 minutes. Who's it with? It's with your boss, Jay, for your 2025 annual evaluation performance review. Great. Email them and tell them I'll be 5 minutes late. Email delivered. Oh, send a heart emoji to whatever my mum sent me last night. Heart emoji delivered. Oh, yeah. Can you order the usual for breakfast, please? The vegan big boy from Tony's. Oh, yeah. I could do that tonight. Anything else I can help with, Jay? Actually, yeah. Fill up my boss's socials. Okay, I'm ready when you are. Didn't he get a Bengal cat or something? On the 29th, your boss posted that he adopted a Labrador. Okay, great. Thanks, Eleven. That's perfect. Try 11 today, your AI personal assistant from 11 Labs. Hey, boss. How's the new dog? Então, assim, não ganho nada, tá? Recomendando essa IA. É mais para vocês terem uma experiência pessoal daquilo que a gente está falando, que é a grande mudança, que é a IA acessar os sistemas, né? Então, é isso que traz o ROI para o negócio. Então, hoje em dia, a gente trabalha lá com duas grandes teses, que na nossa visão são as teses mais poderosas para essa janela até 2030. Tá? A primeira delas é a tese de multi-agents, multi-agentes. Então, qual que é a visão aqui? Né? As farmacêuticas, aliás, bem rapidamente, quem é farmacêutica aqui? Também a grande maioria. Legal. A gente entende que as farmacêuticas vão ter mais agentes de IA do que colaboradores humanos numa janela aí de 2 a 3 anos, tá? Então, como é que você escala a operação? Como é que você atende o dobro de médicos, né, sem dobrar a tua equipe de representantes humanos, né? Como que você escala, continua crescendo, sem a todo ano crescendo o custo na mesma proporção? Tá? Então, construir os times e os funcionários não humanos passa a ser vital a partir de agora. Tá? Então, você vai começar a ter, no organograma de uma área, robôs, agentes de IA, que vão absorver parte das tarefas que antes eram humanos. Então, você tinha lá uma pessoa que fazia o processamento para dar crédito, por exemplo, para um cliente ou para alguém, você pode ter um robô fazendo isso, um agente de IA. Tá? Então, isso aqui começa a entrar muito forte, é uma das principais teses para os próximos 5 anos, mas a gente acha que tem uma tese que ela é ainda mais forte, né? Que é de você entender como construir modelos proprietários. Tá? Então, o que acontece agora? A gente tem o advento, né, desses modelos de IA que são pré-treinados. O que significa que é um modelo pré-treinado? Significa que alguém treinou o modelo para vocês. Então, pense o seguinte, todos os frameworks de visitação médica já estão dentro desses modelos. Né? Todos os frameworks, né, de cuidado do paciente já estão dentro desse modelo. O Google, a OpenAI, eles já treinaram os modelos para vocês. O que você tem que fazer aqui é partir de um modelo pré-treinado, que sabe muita coisa sobre saúde, e fazer um ajuste, chamado também de fine-tuning na indústria de inteligência artificial, para que ele seja especialista. Então, vou pegar um modelo que sabe sobre protocolo de tratamento, vou pegar um modelo que sabe também sobre engajamento do paciente. E vou ajustar ele, inserindo os dados que só vocês têm, para que esse modelo, com os últimos 10 anos, né, de venda, por exemplo, ou engajamento médico, seja especialista neste processo. Tá? Então, olhar para os dados que vocês têm e que fazem com que a sua farma seja única, pode fazer com que você tenha e crie um modelo de IA, né, de uma maneira que hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, porque hoje os modelos já vêm pré-treinados pelas grandes empresas de tecnologia. Então, assim, qual que é o problema disso? Esse conhecimento, né, que já vem pré-treinado, ele já está democratizado. O teu concorrente também tem acesso ao mesmo modelo de IA e aos mesmos conteúdos, porque todo o conteúdo médico que valia a pena ser treinado, pode acreditar em mim, já está lá dentro. Todos os livros, todos os frameworks já estão lá dentro. Tá? O que você precisa fazer agora é refinar isso para coisas e processos específicos dentro da tua empresa.
E essas teses, elas são, né, elas se somam, porque você pode ter um agente de IA que usa o modelo proprietário teu de engajamento do paciente, por aí vai, tá? Então, para quem está olhando para a estratégia, o que eu vou fazer de IA nos próximos 5 anos, pensa nessas duas coisas que elas são muito poderosas, tá? Bom, esse mercado, ele é o mercado principal hoje das empresas de tecnologia. Então, esse aqui é o Satya Nadella, aqui em São Paulo, no Center Norte, chamando os principais clientes da Microsoft no Brasil para falar o seguinte: a Microsoft vai construir esse mundo agêntico. Tá? E vocês vão ter agentes pessoais, como esse que vocês viram no vídeo agora. Vocês vão ter agentes, né, na empresa de vocês, vão ter agentes para processos de negócios e vão ter agente cross-empresa. Então, entre você e seu médico, né, ou entre você e o médico que prescreve, você vai ter agentes de IA. Entre você e a sua cadeia produtiva, que fornece para a tua fábrica, você vai ter agentes de IA, cuidando dessa relação. Né? Você com o fornecedor, você com o teu cliente, por aí vai. Tá? A NVIDIA, eu tirei essa foto aqui, esse aqui é o Jensen, lá, o fundador, o presidente da NVIDIA. Ele está falando o seguinte: a gente saiu agora da época do Generative AI e a gente está justamente entrando agora no Agentic. Qual que é a diferença, né, dessas duas eras? É justamente isso, a IA que acessa os dados da empresa. Tá? E não só te dá uma resposta que é uma informação, mas ela faz coisas por você. Ela faz uma proposta comercial, né? Ela faz um agendamento de um paciente. Isso é o Agentic AI. E o Luar já está falando do Physical AI, né? Como o Fábio falou agora aqui no começo, a gente estava... Né, aqui você tem duas grandes vertentes, né? Que são os humanoides. Então, muitos humanoides entrando em produção em massa já agora no segundo semestre, principalmente na China. Então, a mesma coisa que aconteceu com o carro chinês, né, que está tomando conta do mercado, e alguns mercados específicos, como o Brasil, isso acontece de maneira mais acelerada. Eles também decidiram, há alguns anos atrás, que eles vão ser líderes no mercado de humanoide. Então, a gente vê aquele da Tesla, americano, mas você tem 200 opções, né, iguais ou mais potentes que aquele da Tesla lá na China, sendo desenvolvidas hoje e já entrando em produção. Mas o Physical AI, ele chega até antes, na nossa visão, nos devices. Então, a OpenAI comprou a empresa do Johnny Ive, que é aquele designer famoso da Apple, que fez os iPhones, que fez o iPod, enfim. E a OpenAI, no ano que vem, deve lançar gadgets, né? Então, a OpenAI deve lançar um telefone, deve lançar óculos, deve lançar aqueles pins que você usa para gravar reunião, e por aí vai, tudo com IA embarcada, tá? Bom, o que está acontecendo? Vamos ler esse gráfico junto, tá? Os agentes de IA, só para vocês terem uma ideia, quando o GPT 3.5 foi lançado, foi o primeiro GPT que a gente teve acesso, tá, no mercado. Ele aguentava fazer, sem alucinar, 30 segundos de trabalho. Ele ficava 30 segundos trabalhando sem alucinar. O que é alucinar? É ele errar a resposta ou ele travar, nunca te dar a resposta. Os modelos mais avançados hoje, né, vamos pegar aqui na escala, 0 segundos até 1 hora, eles aguentam um pouquinho mais de 1 hora. Significa o seguinte, que esses agentes de IA, eles já ficam 1 hora trabalhando sem alucinar. Tá? Se a gente continuar nesse ritmo, em 4 anos, esses agentes de IA vão trabalhar um mês inteiro, 30 dias, sem alucinar. Né? E a performance dessa tecnologia, ela está dobrando a cada 7 meses, mais ou menos. Tá? Então, essa é a velocidade que a gente tem progredido. E aí, tem um documento que chama AI 2027, porque como que a gente está separando essa janela agora de 2025, hoje, até 2030? Esse documento, aqueles nomes dos pesquisadores, aqueles caras estão por trás da OpenAI, da Anthropic, das principais empresas de inteligência artificial do mundo. Se vocês colocarem no Google depois, vocês vão achar, isso daqui é interativo, eu recomendo que vocês deem uma lida depois, tá? E eles estão prevendo o que acontece daqui para frente. Eu tirei 2 fotografias, tá? Uma fotografia da agora, mês passado, e uma fotografia de daqui mais ou menos 1 ano. A gente está agora num momento que a gente chama de Unreliable Agent, tá? Que é o agente não confiável.
Aqui, esse conceito de agente é o conceito de agente autônomo. Tá? Então, a tecnologia ela não está boa para fazer isso. Eu já vou falar a diferença. Porque hoje o que funciona são automações com IA. Esse conceito de agente autônomo é hype, não é realidade ainda. Porém, isso vai se tornar realidade em meados ali do primeiro semestre do ano que vem. Tá? A tecnologia está evoluindo para chegar lá. O que significa isso? Significa que em abril de 2026, a inteligência artificial vai chegar num patamar que eles chamam lá de AGI, Artificial General Intelligence. O que isso significa? Isso significa um QI por volta de 130, mais ou menos, tá? Que é o QI médio do que eles chamam de white collar job. Né? Ou seja, de executivos, pessoas que trabalham nas empresas, em funções, né, administrativas, de negócios, enfim. Então, imagina que você vai conseguir ter, daqui a um ano, se você tem um time de agentes, você consegue ter ali um time de agentes de IA que tem, né, a inteligência de um executivo sênior, tá? Na média, que trabalha nas empresas. Porém, de 2027 para 2030, existe uma segunda janela, chamada de Superintelligence. Então, a gente vai no Artificial General Intelligence nos próximos 2 anos, até 2027, e de 2027 a 2030, se fala já em atingir um patamar que é de QI acima de 150. Tá? Então, o Einstein, para vocês terem uma ideia, acho que tinha QI 160, alguns falam que até mais. Então, se você tem 10 agentes fazendo um trabalho na sua empresa, em 2030, esses 10 agentes vão ter o mesmo QI de Einstein. Então, aqui a gente está falando de agente, né, que em 4 anos vai conseguir trabalhar um mês inteiro sem alucinar e que vão ter o QI de um Einstein. Então, se você tiver 10 lá, vão ser 10 Einsteins trabalhando para você. Então, neste momento, tá, a gente está falando de AI que faz ciência mesmo, que pode entrar no laboratório de uma farma e combinar a proteína para acelerar um processo ali de descoberta de um novo medicamento. Quem está se movimentando? O Mark Zuckerberg hoje é o cara mais agressivo em relação a este conceito. Ele montou um departamento chamado Superintelligence, lá na Meta, e ele está contratando da concorrência os principais pesquisadores de IA do mundo. Agora é uma corrida. A corrida é de quem chega na superinteligência primeiro. Quem é que vai chegar? Né? É o Google? É a Meta? É a OpenAI? É a Anthropic? É os Estados Unidos? É a China? Né? Então, a corrida é de quem vai conseguir chegar nessa superinteligência primeiro hoje. Bom, a gente entende que nessa primeira janela até 2027, então, os agentes vão ganhar, né, um protagonismo muito grande, né, eles vão ser os maiores executores aí de tarefas na saúde. A gente vê muitas aplicações, né, então tem várias empresas já escalando esse tipo de uso. Né, então, por exemplo, atendimento ao paciente, você pegar a Alice, hoje, todo o atendimento ali, né, é feito com IA. Hoje, por exemplo, na Beneficência Portuguesa, a gente mesmo fez lá um projeto que agenda consulta, agenda exame, então toda a jornada também de atendimento do paciente feito com IA. Diagnóstico inicial, né, hoje já está mais do que comprovado que em diagnóstico por imagem, por exemplo, as IAs, né, têm uma assertividade muito maior do que o olho humano. Né? A gente tem muitos casos aqui, a Azimed, por exemplo, é uma das que está fazendo isso no Einstein, né, em vários outros hospitais. Prontuário eletrônico. Né? Então, você tem a Sofia, por exemplo, que é uma startup de saúde, né? E tem várias outras que estão fazendo prontuário eletrônico totalmente, né, processado por IA. E por aí vai, tá? Então, assim, mas essa jornada, quando a gente põe o médico no centro, né, ela está sendo acelerada cada vez mais por AI agents. A gente mesmo faz isso, então esses aqui são agentes, por exemplo, do distrito. Né? Então, hoje, um cliente do distrito ele pode falar com o humano, ou ele pode falar com os agentes de IA. Né? Então, a gente tem partes do projeto, por exemplo, quando a gente faz um projeto, que são feitos pelos agentes de IA. A gente não tem mais consultor humano fazendo aquilo. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um processo para mapear casos de uso. Esse processo de mapear casos de uso, como é que era no passado? A gente, como consultor, ia para uma sala fazer um workshop. Hoje em dia, a gente manda um agente nosso, fala assim, dá um agente para a turma,
e a turma fala com os agentes, e esse agente que vai mapear, né? Eu não preciso parar uma agenda de uma manhã inteira da turma para mapear casos de uso. A gente consegue fazer isso de forma assíncrona, por exemplo. Claro que a colaboração ela é importante, mas a gente faz um momento só para colaboração. Tá? Bom, os principais aplicações, a gente vai ver já alguns casos, hoje são atendimento e suporte, né? Eficiência operacional, agentes que fazem aqui, principalmente combinados com uma tecnologia mais antiga, que é RPA. Né? Então, quando se combina IA com RPA, você consegue praticamente automatizar qualquer processo de back-office, qualquer processo interno. E agentes de análise preditiva e decisão. Tá? Então, imagina que você tem uma operação que roda a semana inteira, e na sexta-feira, quando acaba às 6 horas da tarde, você recebe um relatório, né, de um agente falando como é que foi a tua operação, highlights, lowlights e por aí vai. Tá? Então, eu vou trazer um conceito rápido, e agora eu queria fazer um exercício com vocês de depara. Eu vou falar para o nosso negócio, eu falei no começo lá, nós somos 1.700 colaboradores. Desses 1.700, 1.200 são desenvolvedores de software. Só que eu quero falar para vocês o que está acontecendo com a gente, para vocês pensarem o que vai acontecer com vocês. Tá? Porque ninguém está... todo mundo vai ter esse impacto nos seus negócios. Tá? Então, assim, o que aconteceu recentemente? E ali é o Mark Zuckerberg com o Satya Nadella num evento agora, em abril. O Satya falou o seguinte, olha, a IA já escreve 30% do software da Microsoft. Pensa o seguinte, o Windows novo, o Office que vocês estão usando lá, né, que antes era programador escrevendo, agora 30% do código que está lá é uma IA que escreveu, não é um humano mais. O Sundar Pichai do Google disse também que 30% do código novo já é feito por IA. O Zuckerberg fala que na Meta, né, então pensa assim, todos os novos features que estão saindo no Instagram, os features que estão saindo no WhatsApp, não é mais humano que está escrevendo aquilo. 50% daquilo já é IA. E o Mark, que é o presidente da Salesforce, ele falou o seguinte, eu não contrato mais desenvolvedor. Fez um freeze na engenharia, falando o seguinte, eu preciso entender o impacto que a IA vai ter aqui antes de eu voltar a contratar. Tá? Então, o que está acontecendo no nosso mercado? Até 2020, estamos falando de 5 anos atrás, gente, 100% das linhas de código eram escritas por um desenvolvedor. Hoje, o desenvolvedor nosso não escreve mais IA. Nós temos lá 1.200 desenvolvedores, eles não escrevem mais as linhas de código, eles revisam. Só que o trabalho de revisar é totalmente diferente do trabalho de escrever. Primeiro que é mais intelectual, né? E segundo que demora muito menos tempo do que eu for ir lá escrever. E a gente está indo para um lugar, tá, onde não revisar o desenvolvedor vai mais. Ele não vai precisar revisar mais. Ele vai ter um agent que faz essa revisão para ele. Então, o desenvolvedor de software, muito em breve, ele vai ser um orquestrador de agentes. Significa que eu vou ter aqui um agente que fala com a área de negócio, traduz aqueles requisitos de negócio em requisitos técnicos, eu tenho um agente que pega o requisito técnico e faz as linhas de código, eu tenho um agente que revisa o código, encontra os problemas, e eu tenho um outro agente que vai lá e conserta os problemas. Então, o desenvolvedor, ele deixa de ser um executor de tarefa, ele passa a ser um orquestrador de agentes de IA. E é isso que vai acontecer em outras áreas também. Né? Então, vocês vão ver aqui um exemplo, daqui a pouco, do Grupo Elfa, né, em que o vendedor, ele não escreve a proposta mais. A IA faz isso por ele. Ele revisa. Né? Então, se eu sou no marketing, por exemplo, eu não preciso ser um executor de tarefas no marketing. Eu posso ter um agente que analisa as campanhas, entende o que funciona melhor, um agente que escreve as novas campanhas, um agente que publica as novas campanhas e um outro agente que depois faz melhorias e por aí vai. Então, cada vez mais nós vamos ter menos gente executora e cada vez mais gente orquestradora, gente arquiteta. Tá? Isso vai para vendas, marketing e várias outras funções. Para entrar nos cases e a gente já finalizar, a gente abre para perguntas aqui depois, se tiver um tempinho. Eu queria terminar aqui, já vou pedir desculpa se eu ficar um pouquinho mais técnico do que o normal, tá? Mas eu queria separar o hype da realidade. Então, o que está aqui na esquerda de vocês é a realidade.
Tá? Então, assim, o que existe hoje dá resultado para as empresas. Agentic Workflows, são workflows agênticos. Não é o conceito de agente autônomo. Tá? Agente autônomo está lá na direita de vocês, isso não funciona ainda. Eu já vou explicar a diferença. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o caso de Elfa agora, e a gente já vai ver especificamente, mas eu faço uma chamada, um prompt para um LLM, por exemplo. Eu recebi de um hospital um pedido. Ele precisa comprar soro, precisa comprar atadura, precisa comprar um monte de coisa lá. Legal. Primeira coisa, eu leio isso do jeito que vier. Né? Tem um hospital que vai pôr no corpo de e-mail, tem um hospital que vai mandar um anexo do sistema de compras, vem tudo, cada um de um jeito. Beleza. Autentico, se eu não tenho autenticação, eu saio, se eu tenho, ele me passa. A segunda LLM, que a primeira entendeu, né? Porque cada hospital escreve soro de um jeito. Então, a primeira ela precisa entender o que o hospital quer. A segunda, ela vai lá no Salesforce, busca a tabela de preços, os produtos do cliente, né? E passa para a terceira, que vai lá e monta a cotação para o vendedor. O que a gente chama de Agentic Workflow? Uma automação que ela é fixa, ela nunca muda, ela é sempre a mesma. Sempre que o vendedor passar para esse AI Agent, para essa automação, um e-mail de um hospital pedindo produtos, o AI Agent, entre aspas aqui, vai executar o mesmo fluxo, não muda. Tá? Então ele vai sempre executar, isso aqui é rígido, é linear, vai sempre executar a mesma coisa. Isso aqui é realidade, isso aqui não é um AI Agent, isso aqui é uma automação que usa AI, beleza? O mercado, inclusive, nós chamamos de AI Agent porque virou meio que o termo padrão. Então, podemos até chamar isso aqui de AI Agent 1.0, mas a realidade é que não é um AI Agent, é uma automação que usa AI, beleza? Isso aqui é a realidade, isso aqui está dando muito ROI para as empresas. Aonde nós vamos chegar, provavelmente, lá no ano que vem? No que se chama de agente autônomo. Tá? Então, o que é um agente autônomo? Lá, enquanto eu tenho uma automação linear, aqui eu tenho uma automação circular. Por que é circular? Porque a primeira coisa que esse AI Agent autônomo faz é, quando ele recebe um objetivo de um humano, né, ele planeja o que ele vai usar. Então, pensa que esse AI Agent, da mesma forma que o humano, ele tem acesso ao Salesforce, ele tem acesso ao SharePoint, ele tem acesso a todos os sistemas que vocês têm acesso no dia a dia ali da empresa. A primeira coisa que ele vai fazer é, eu recebi aqui uma missão de fazer uma cotação. O que eu vou fazer? Eu entro no Salesforce para pegar a tabela de preço, entro nessa planilha aqui que tem as vendas dos últimos 12 meses para esse cliente, trago algum input daqui. Então, a primeira coisa, ele planeja. Tá? Ele executa. Essa execução ela pode ter caminhos diferentes. Então, ela pode ir primeiro na planilha uma vez, depois ir primeiro no Salesforce. Então, não é uma automação rígida. Ele observa em real time os efeitos. Se tiver algum problema, ele traz um feedback e executa de novo. Por isso que é uma automação circular. Imagina o seguinte, esse AI Agent foi lá no Salesforce, fez a primeira cotação, vieram 3 produtos sem o preço. Aí ele vai pensar, por que veio sem o preço? Porque esse cliente nunca comprou esses produtos. Ah, então eu preciso primeiro cadastrar o produto no cliente para depois fazer a cotação de novo. Ele vai lá e vai rodar de novo. Tá? Até ele achar que aquela missão foi cumprida e passar aquilo para o vendedor. Então, isso aqui, gente, não é realidade ainda. Tá? Quando isso aqui for realidade, o patamar de automações que a gente vai poder fazer é muito maior. A gente vai conseguir automatizar tarefas, né, e jobs muito mais complexos. Tá? Então, separando o hype, vamos olhar alguns casos. Agents que criam conteúdo, tá? Então, vocês vão ver aqui Raia Drogasil, né? Então, esses agentes criam assets digitais para médicos, para e-commerce, para qualquer tipo de uso digital. Nada do que vocês vão ver aqui é realidade, exceto a foto do produto, né? Então... A linha Needs tem a caixinha que faltava. 10 curativos transparentes para você levar na sua bolsa. Então, um videozinho simples, mas em uma manhã você gera um vídeo desse para todos os produtos da linha Needs, por exemplo, né, lá da Raia Drogasil. Então, você consegue aumentar muito a tua produção de conteúdo. Esse aqui é o caso de Elfa. Tá? A Elfa, né, essa foto aqui é a foto oficial da Elfa de
uns 3 meses atrás, tá? Então, 100 milhões de reais de vendas, né, em apenas 8 meses com o Cotaí, mas a gente já sabe que esse resultado já chegou em 400 milhões, tá? De lá para cá. O que esse agente faz? Basicamente, o vendedor, ele manda para a caixa do e-mail do agente o pedido do hospital. Então, são 200 vendedores, os hospitais vão mandando lá, né, cada um do seu jeito, o vendedor encaminha para a caixa de e-mail do agent. O agent é este núcleo aqui, né? O que ele faz? Ele entende o que o hospital quer, vai no Salesforce, pega a tabela de preço, pega as informações e devolve a cotação pronta para o vendedor. Por que a Elfa está vendendo 400 milhões de reais incrementais? Porque ela devolve para o hospital a cotação em até 20 minutos. Esse mercado normalmente demora de 2 a 3 dias para devolver, porque a demanda é muito alta. Segunda-feira, os compradores disparam os pedidos, né, para todos os distribuidores. E o que acontece é o seguinte, como o da Elfa já vem na hora, o comprador, se recebe mais ou menos dentro do patamar que ele espera, ele já fecha, não espera o resto mandar. Tá? Então, a Elfa, pela agilidade e velocidade, né, está vendendo mais. Então, aqui existia a possibilidade de se demitir vendedores. Né? Então, a turma comercial da Elfa falou, pô, se eu tenho esse agente de IA, eu não preciso mais de 200 vendedores para atender a minha demanda. Então, mas aqui é aquela mudança de mindset. Né? Eles rapidamente viram que os 200 vendedores estavam vendendo mais e falaram, não vou cortar nenhum, pelo contrário, eu vou contratar. Né? Então, o projeto nasceu para buscar eficiência e virou um projeto de top line, de receita, né? Um projeto que traz crescimento. Tá? Vivio, né, está correndo atrás. A Vivio não tem isso. Né? Então, está todo mundo agora, se você hoje é um distribuidor de materiais médicos e não tem um agent comercial que faz a cotação para o vendedor, você tirou do vendedor a parte operacional, você está começando a ficar fora do mercado. Tá? Bom, beneficência portuguesa. Vou pegar um vídeo rápido aqui, só para mostrar esse agent que está lá no site. Mas, basicamente, a gente substituiu, né, aquelas árvores de decisão, aqueles bots de árvore de decisão, por IA generativa, e ele vai fazendo agendamento de consulta, exame, enfim, fazendo toda essa parte de atendimento. Né? Hospital das Clínicas. Uso de inteligência artificial para mudanças no supply chain, né, principalmente relacionado a epidemias. Então, por exemplo, a dengue esse ano, em Brasília, demorou lá 5 meses. Né? Então, todo ano tem dengue, todo ano tem influenza, mas o comportamento muda a cada ano, a cada sazonalidade. Então, aqui são algoritmos que ajudam o hospital, tanto na subida, quando ela precisa comprar mais, quanto na descida, quando ele precisa comprar menos. Tá? Blau, uso de IA para manutenção preditiva. Né? Então, a gente fez um projeto lá, onde a gente instalou, né, a Blau chegou a ter um problema lá atrás, há alguns anos, né, de um motor desse, né, que teve problema porque a manutenção ela é pré-programada. Então, assim, hoje em dia, numa indústria, você não faz a manutenção mais pré-programada, né, você faz quando o sensor te fala para fazer. Então, você tem um ano, por exemplo, como foi o caso lá, um verão excepcional, né, que a gente teve uma temperatura na fábrica totalmente diferente, os motores vão desgastar mais rápidos, então a tua manutenção ela precisa ser mais rápida também. BTG, vou trazer uns casos aqui de outras indústrias, tá? Mas você pode pensar que isso aqui pode ser o teu representante comercial. A gente tirou do banker do BTG todo o trabalho operacional. Né? Então, por exemplo, ele não precisa imputar dados mais no CRM. Toda reunião que o banker entra um agente junto. Né? E esses agentes hoje, eles vivem no Teams. Então, eu posso perguntar quais são as preocupações do cliente, por exemplo, o agent vai me trazer. Né? Todo o preenchimento de CRM não é o humano que faz mais, é o agente. Então, só que a gente faz outras coisas. Imagina o seguinte, como a gente está gravando todas as reuniões dos bankers, no final do dia a gente roda uma rotina de cross-sell. Fala assim, quais foram os bankers que tiveram reuniões que geraram oportunidades de venda de seguro? Né? A gente tem bankers que estão chegando no banco. Eles demoram 4, 5 meses para ficarem produtivos. Então, como que a gente faz aqui, né, o treinamento desses bankers? Então, toda semana o banker recebe um coach. Né? Então, o que é esse coach? Fala o seguinte, olha,
você fez essas reuniões e você poderia explicar melhor o retorno anual dos fundos. Então, assim, gasta mais tempo em explicar isso para o cliente, porque você está passando muito rápido. Então, ele vai dando um coach para o banco rampar mais rápido. A gente está fazendo algo similar no Santander. Volkswagen caminhões, né, manuais. Hoje a gente pega manuais da Alemanha e treina agentes. Então, assim, manutenção de caminhão hoje em dia, ela é quase igual de avião. Você vai pôr o parafuso lá, você tem 2,5 voltas de torque. Você não pode dar 3 nem 2. Né? Então, assim, é tudo muito planejado de como você tira a peça, de como você põe a peça de volta. Imagina que o mecânico ele tem que ficar com o manual na mão. Cada modelo tem 18 manuais. Então, você imagina, chega um caminhão novo, ou é um mecânico novo, né? Ou um caminhão que você também nunca fez ali a manutenção. Hoje em dia, o mecânico ele fala com a gente. Muito mais fácil do que ele buscar no papel qualquer informação, ele pergunta para o agente via voz e o agente devolve para ele o que precisa. E, por último, eficiência operacional. Hoje você tem agentes no BMG que fazem o trabalho de 40 pessoas, eles preenchem contratos, né? Então, são 50 mil contratos por mês preenchidos. Aqui é basicamente um vídeo desses agentes preenchendo contratos, né? E é isso, eu termino aqui com agentes da Questar. Isso aqui é uma empresa israelense de gestão de frota. A gente está criando esse time de agentes para atender clientes. Então, tem um agente que faz toda a análise de manutenção. Eu tenho um agente que faz toda a parte de fechamento de resultado semanal. E eu tenho um agent de prevenção de acidentes. Tá? Então, esses agents, você pode perguntar qualquer coisa para eles, né? Então eles vão entregar diagnóstico da tua frota, né? Vão fazer análises, né, de eventos, né, de segurança versus consumo de combustível, né? Vão trazer para você quais são os motoristas, né, que são mais arriscados, que têm o pé mais pesado, e por aí vai. Né? E a gente está gamificando para o motorista igualzinho a mesma lógica do BTG. O cara do BTG lá, ele desliga uma call, ele recebe um feedback. Aqui o motorista, ele chegou, ele terminou uma viagem, ele recebe um feedback também. Falando, olha, você podia ter feito as curvas de maneira menos brusca, né? Melhora isso. Então, por aí vai. Tá? Então, gente, é isso. A ideia era mostrar um pouco, né, essa revolução mais ou menos silenciosa dos AI Agents. Né? Os próximos 5 anos vai ser de muita construção de AI Agents. Na saúde, a gente está muito forte, eu estava comentando aqui, né, no começo, em hospitais, então mais até do que em farma. Tá? Então hoje a gente está atendendo muita demanda de quem presta o serviço ali, né, em busca de eficiência, de inteligência nisso, mas essa é uma grande tendência, né, não só na saúde, mas no mercado como um todo. Beleza? Valeu, turma. Andreas. Pedir perguntas. Claro, claro. Obrigado, Gustavo. Vamos colocar algumas perguntas para o Gus, porque eu acho que tem algumas oportunidades grandes nas nossas operações, né, que a gente, de repente, não está fazendo, que os agentes poderiam resolver com facilidade. Você tem uma rede, né, de startups à tua disposição, os mais diferentes jogos de habilidades, né, então eu acho que qualquer solução que esse povo precise, é possível a gente construir com as tuas startups afiliadas. Diga. Pode começar a fazer perguntas já? Claro. Bom dia, Gustavo. Prazer, eu sou a Patrícia. Na indústria farmacêutica, a gente tem um desafio muito grande no atendimento ao paciente. A gente tem os programas de suporte ao paciente e todo atendimento hoje é humano. Quer dizer, eu ainda não vi ninguém usando inteligência artificial. Queria ver se você tem alguma experiência com isso. Obrigada. Boa. Isso é plenamente possível, tá? Então, de se fazer. A gente está tendo muita experiência em hospitais, como, por exemplo, Beneficência Portuguesa, ou fazendo também agentes. Por exemplo, a gente tem um grande grupo hospitalar que a gente está fazendo glosa, né? Então, todo aquele processo de back-office, de glosa, por exemplo, com AI Agents também. Né? E, assim, hoje, esse é um dos casos de uso de maior ROI da indústria de IA. Tá? Eu te diria assim, quais são os 2 maiores casos de uso de ROI hoje? Coding, então você usar IA para, de fato, construir software, e atendimento ao cliente. Então, existe, claro,
na indústria farmacêutica é um ambiente altamente regulado, né? Então, um projeto desse, normalmente, ele começa como um copiloto para os humanos, mas, mesmo assim, ele agiliza muito o atendimento, e depois que esse copiloto está bem treinado, vamos dizer assim, você passa para algumas questões ele começar a atender direto também os clientes. Então, a gente tem casos, por exemplo, você tem um time humano trabalhando até às 6 da tarde. Se o cliente entrar depois das 6 da tarde, né, ele vai ficar numa fila de espera, porque ele já não começaram o atendimento com AI Agent, por exemplo, até o humano chegar às 9 da manhã, ou final de semana. Então, a gente tem alguns projetos indo nessa linha, de começar o atendimento do paciente, quando ele entra fora do horário comercial, e fazer isso acontecer de forma híbrida, com o humano durante o horário comercial. Então, mas com certeza é um dos casos de uso que mais poderia gerar resultado para uma farma. Obrigada. Obrigado. Gustavo, parabéns aí pela apresentação, muito enriquecedora. E quando você trata principalmente agora de aumentar a produtividade, conectando SharePoint, outras informações, sempre gera a questão da segurança. Qual a segurança que eu tenho de usar as informações estratégicas, confidenciais da empresa dentro de um sistema que ele é compartilhado? E eu acho que foi o ano passado, né, teve dados pessoais da OpenAI que vazaram como parte de consulta. Sim. Excelente ponto. Eu te diria que essa é uma das principais barreiras na adoção. Então, assim, a empresa ela não vai, né, acelerar a adoção enquanto esse aspecto, obviamente, não estiver resolvido. Mas, pegando o ambiente Microsoft, só para você ter uma ideia, você sabe o que é o tenant? O tenant é o @ alguma coisa. Então, assim, o tenant de vocês, que é o ambiente de vocês, tudo que está dentro do @, todos os sistemas ali que vocês usam, né, eles estão no mesmo ambiente, vamos dizer assim. Hoje, um arquivo do Word, por exemplo, ou do Excel, ou do PowerPoint, se ele não tiver habilitado para ser confidencial, e 99%, a estatística é essa, tá? É mais do que 99%. Mais de 99% dos arquivos hoje, produzidos por Words, Excels e PowerPoints, não tem a confidencialidade habilitada. Logo, se amanhã você libera um agent para vasculhar o seu tenant, todos os arquivos que não têm essa confidencialidade habilitada são encontráveis. Então, imagina que se você tiver um agent que trabalha dentro do ambiente da tua empresa, você pode perguntar, por exemplo, qual é o salário do time comercial, tal. Assim, e se tiver lá um arquivo, né, que tem o salário da turma e não tiver com a confidencialidade habilitada, o agent vai ser capaz de ler. Então, hoje, esse aspecto, ele eu estou dando um exemplo simples, mas você tem que garantir que os agentes que você vai ter dentro da tua empresa tenham acesso às bases de dados corretas, né, e que as pessoas tenham também todo o controle de acesso a esses agentes. Você pode ter um agente de RH lá, né, mas como que você faz os grupos de usuários que podem acessar esse agente, e o que o agente responde para cada grupo de usuário? Então, a adoção corporativa ela acontece à medida que esse aspecto de segurança é resolvido e tem um trabalhinho para ser feito aí. Bom dia, eu sou o Fred, que trocou mensagem com você mais cedo. Parabéns pela apresentação. É bastante, inclusive, provocadora, né? A gente que vive nesse mundo regulado fica pensando de que forma que a gente pode adotar isso. Tem que ter um pensamento de quebra de paradigmas, que muitas vezes a gente encontra muitas barreiras internas, principalmente na área de compliance. Mas, mudando um pouco o tema, como é que é um processo de implementação desse programa de IA dentro do segmento farmacêutico, né? Quais são as principais dores que, por exemplo, um sponsor de um projeto desse vai encontrar ao longo do caminho? Bom, valeu, Fred. A gente tem duas linhas de implementar, tá? Tem uma linha que é educacional. Então, a gente dá cursos. Hoje, a gente tem um curso que é um dos mais procurados lá, que é o Agent Studio. O que a gente faz no Agent Studio? A gente pega até 30 pessoas da empresa, seleciona uma plataforma como o Copilot Studio da Microsoft, ou o Agent Space do Google, ou o Bedrock da AWS. Então, assim, cada empresa, a gente recomenda que adote pelo menos uma plataforma dessa.
E essas pessoas, a gente treina elas a construírem agentes para o dia a dia das áreas. Então, normalmente, nessa turma de 30 pessoas, vem ali uma dupla de cada área, né? E tem a outra parte, que aí, sim, é implementar uma fábrica de IA nas empresas. Então, na Beneficência Portuguesa, e vários exemplos aqui que eu citei, a gente tem fábricas de IA nessas empresas funcionando. Então, significa que tem um núcleo de engenheiros nossos, que só trabalha para aquela empresa, e faz a construção desses AI agents mais hard code, vamos dizer assim, mais no código. Tá? Então, tem várias maneiras, mas tem uma maneira mais de desenvolvedor para fazer e tem uma maneira usando algumas plataformas mais low code. Você precisa ter algum conhecimento técnico, mas aquele planilheiro que você tem na tua área, é fácil de ensinar essa pessoa a construir AI agents, porque ele já tem uma aptidão ali para a tecnologia. Então, até um certo nível de agente, ele consegue fazer. Claro que agentes mais sofisticados, como esse do Elfa, por exemplo, que tem que acessar Salesforce e tudo, aí você precisa de um time de programação mesmo para fazer. Mas hoje, o fluxo de uma fábrica de IA, basicamente, ele passa por 3 estágios, que é, basicamente, você trazer repertório, ensinar a empresa o poder da tecnologia, né, como fazer, mapear os principais casos de uso e implementar por diversas avenidas. Né? Então, assim, eu citei 2 aqui, mas a gente tem 3. 3 grandes avenidas de implementação, que é hard code, low code, que são essas plataformas de AI agents, e o no code, que são 80 soluções que a gente tem lá no nosso laboratório, prontas. Então, eu tenho lá um plugin que você já instala, é um agente do Word. Ele já vai entrar lá no teu jurídico e treinar a revisão de contrato e ajudar o teu advogado a revisar contrato muito mais rápido. Já tem essa solução pronta, por exemplo. Não preciso nem criar uma automação, nem codar nada. Então, hoje a gente combina 3 esteiras, recomenda que os clientes também combinem essas 3 esteiras para fazer projetos de IA. E tem uma quarta ainda, que não é muito com a gente, mas assim, as grandes plataformas de software vão trazer AI, vão embedar AI. O Viva lá, o Salesforce, o SAP, eles vão trazer AI. Muita coisa você pode usar de lá também. Então, no final do dia, são 4 esteiras. Usa o embedded, que vem nos grandes sistemas, usa soluções prontas de mercado, usa plataformas de AI agents para criar agentes mais no-code e tenha um time de desenvolvimento de IA para as coisas mais complexas. São 4 esteiras, basicamente, de implementação. Bom dia, Gustavo. Parabéns pela aula. É legal que você comentou o planilheiro, no caso sou eu. Eu faço parte de um... Já está construindo AI agent? Já. Olha aí, tá vendo? Então, eu faço parte de um piloto na Ipera justamente para automatizar essas tarefas de marketing. E para algumas funções isso tem dado muito certo, para outras ainda com alguns desafios. Então, criação de conteúdo, geração de imagens e vídeos, a gente conseguiu escalar isso de uma maneira muito legal. Legal. Mas ainda tem um desafio muito grande quando fala de automatizar principalmente dado. Então, por exemplo, se eu quero tentar trabalhar um pouco mais da linha de produtividade, seja para o meu time ou produtividade médica, eu ainda estou barrando em algumas barreiras de integração. Muitas vezes eu preciso de alguma outra ferramenta que integre esses 2 sistemas nos meus agents. Então, por exemplo, eu tentando fazer um fluxo de automatização de alguma análise de prescrição. Eu preciso de uma outra plataforma chamada M8, por exemplo. Perfeito. Que eu não consigo ter um acesso tão simples. Então, não sei se dentro da sua experiência você tem alguma dica para esse tipo de barreira. Cara, aqui eu não encontrei ainda uma maneira de resolver que não seja ter um desenvolvedor. Tá? Então, assim, vão ter momentos realmente que essas integrações elas precisam ser codadas. Né? Então, aí você precisa de alguém bem técnico. O ideal seria você ter um dev, por exemplo, junto com você. Então, realmente, a gente vê que, como área de negócio, você consegue ir até determinado patamar, ou alguns casos de uso que a tecnologia já está melhor. E aí, depois, quando você começa a precisar de integração, de criar ETL, né, pipelines de dados, às vezes você precisa higienizar, olhar para os dados antes, aí você precisa de desenvolvimento. Obrigado. Mas é isso, assim, os maiores casos de uso normalmente vão precisar de desenvolvimento. Então é bom que você já fez esses, que a empresa já está vendo o resultado, agora pede para o ano que vem um desenvolvedor para o teu time. É isso? Foi? Só uma última.
Puxando um pouco a brasa para a sardinha das próximas apresentações, né, e do assunto do omnicanal, engajamento médico, conteúdos e criação de fluxos de mensagens e conteúdos diferenciados, né, personalização da comunicação. A nossa experiência pessoal é assim, de criação de conteúdos, é uma coisa relativamente fácil de fazer, desde que você saiba o que vai atrair o médico, né? Então, alguém falou aqui, desculpa, eu esqueci teu nome. Wesley, né? Que tem exemplo da Hypera de criação de vídeos e outros conteúdos para usar na comunicação digital, não é isso? Isso é relativamente fácil de fazer e é pouco usado nos laboratórios, pelo menos os que eu entrevistei e os que eu conheço. O que você recomenda para destravar isso, quer dizer, para as pessoas começarem a colocar as mãos na massa? Porque nem tudo é projeto top-down, né? Muita coisa dá para fazer individualmente e começar a mexer as coisas de baixo para cima, não é isso? Sim. Bom, eu acho que assim, tem uma jornada de adoção, né, que a empresa precisa, basicamente, percorrer. Né? Então, eu acho que começa tem que ter uma frente de educação, ensinar a turma a usar, né? Tem uma frente, né, de você começar a fazer os primeiros pilotos, para a empresa começar a entender o poder da tecnologia, entender que tem um caminho promissor por ali, né? E em algum momento você precisa parar, falar, legal, né, trouxe repertório, fiz aqui alguns pilotos, já vi que tem resultado, e agora deixa eu parar para pensar aqui qual que é a ambição de IA do meu negócio. Então, assim, aonde eu acho que eu posso chegar com IA? Então, e aí aqui fazer algo mais estruturado, né, que vai desafiar, inclusive, a estratégia, porque quando você põe IA na equação da estratégia da empresa, talvez dá para ela chegar mais rápido no resultado que ela estava pensando, né, ou de maneira diferente, né, ou até chegar mais longe. Então, por exemplo, você acha que o budget do Grupo Elfa, o budget de vendas depois desse negócio de IA já é outro, né? Mudou o patamar. Então, o que a gente recomenda é que assim, você acaba tendo que ter essa maturidade mesmo. Então, assim, ensinar a turma para destravar, começar a fazer os primeiros casos de uso também. Então, assim... Isso é no enfoque em que a empresa está desenvolvendo um programa, né? Mas na pessoa física, pensando... Indivíduos aqui, porque cada um pode fazer. Eu acho que, assim... Muita coisa você pode começar a mexer sem precisar de que a empresa tenha um plano, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, eu incentivo muito as pessoas a terem essa experiência pessoal. Eu acho que quando você tem experiência pessoal, né, o mundo passa a ser diferente. Então, a experiência pessoal de você ter a IA integrada no teu e-mail, no teu calendário, né, ou que seja criando conteúdo, ela é muito forte. Então, eu recomendo a todos vocês, quem tem a assinatura do GPT de $20 por mês, para ter isso, precisa ir para de $100 por mês. Quem tiver no Anthropic, no Claude, o de $20 por mês já permite essas integrações, né? O Eleven AI dá para testar de graça, esse que eu deixei aqui. Então, assim, você começar a ter a experiência da IA fazendo as suas coisas pessoais, né? Então, assim, você poder perguntar para ela, falar o seguinte, quais são as minhas reuniões de hoje? Marca a reunião com fulano, né? Desmarca a reunião com ciclano, e a IA fazer isso para você, cara, o teu mundo é outro depois disso. Então, assim, busca ter uma experiência pessoal. Nunca mais. No teu caso, você que começou ou alguém mandou você começar? Eu já utilizava uma parte, mas a grande parte veio de uma iniciativa da companhia. Legal. Obrigado. Beleza? Valeu. Vamos levantar. Obrigado, André. Aí, alguns casos de uso e vamos para cá.